Hoje, no quadro Soldados Voluntários do Terceiro Reich, falaremos da Freisindian, como esses homens tornaram-se voluntários da Wehrmacht e posteriormente da Waffen-SS. Como foi o seu desempenho na guerra e qual foi o seu desfecho na Segunda Guerra Mundial? A Freisindian, ou Legião Indiana, foi uma unidade militar de voluntários criada durante a Segunda Guerra Mundial no Terceiro Reich, destinada a servir como uma força de libertação para a Índia, governada pelos britânicos. Era composta por prisioneiros de guerra indianos, voluntários nacionalistas, independentes e expatriados na Europa. Devido às suas origens no movimento de independência da Índia, também era conhecida como Legião do Tigre, ou Azad Hind Fauj, inicialmente formada como parte do exército alemão, no caso a Wehrmacht. Foi oficialmente designada para a Waffen-SS a partir de agosto de 1944. O líder da independência indiana, Subhas Chandra Bose, iniciou a formação da Legião Indiana como parte de seus esforços para conquistar a independência da Índia, iniciando assim uma guerra contra a Grã-Bretanha, quando foi a Berlim em 1941 em busca da ajuda do Terceiro Reich. Os primeiros recrutas apareceram em 1941. Eles eram estudantes indianos que residiam na Alemanha na época e um punhado de prisioneiros de guerra indianos que haviam sido capturados durante a campanha do norte da África. Mais tarde, atrairia um número maior de prisioneiros de guerra indianos como voluntários. No verão de 1943, a Freisindian estava na França até a sua retirada em 1944. É importante ressaltar que a história desses homens na Europa começa com o 1º e o 2º batalhões da Legião Indiana sendo transferidos da Bélgica à Holanda em junho de 1943. Junto com o 3º Batalhão, entretanto formada na Alemanha, a Legião Indiana, que agora tinha a força de um regimento, logo foi implantada na França em outono de 1943. De acordo com os arquivos da Legião Indiana, ao escolher um novo local, o Centro da Índia Livre, ou em inglês Free India Center, comandada por Bose, e o alto comando da Wehrmacht, a OKW, tiveram as seguintes considerações. A Legião Indiana não deveria, em nenhuma circunstância, ser implantada em missões que servissem apenas aos interesses militares alemães e expor a Legião Indiana como um instrumento de nitage, que era o título de Bose, para assassinatos. Em outras fontes, afirma-se que relatórios enviados ao alto comando da Wehrmacht que as atividades crescentes de agentes estrangeiros na Holanda e na Bélgica resultaram na transferência da Legião Indiana para a França, uma possibilidade remota de que a Legião Indiana fosse capaz de resistir a uma invasão na Holanda, e um memorando sobre os crescentes casos de tuberculose entre os legionários indianos, devido ao clima adverso e às condições que também foram citadas como razões adicionais. De qualquer forma, uma invasão dos aliados no extremo sul da linha Siegfried era muito improvável. A Legião Indiana estava estacionada para proteger uma área adjacente densamente florestada por faixa costeira, que, como parte da muralha do Atlântico, se estendia de 50 a 60 quilômetros a oeste de Bordeaux, entre o estuário do Gironde, e o norte ao longo do Golfo da Biscay, até o Golfo de Arcachon, até o sul. O quartel-general do regimento ficava em Lequenot, quase no mesmo nível do 2º Batalhão, ao norte do qual foi o 1º Batalhão estacionado em Lec de Carcon, e ao sul era o 3º Batalhão. Companhias Lec de Carcon vinculadas aos respectivos batalhões que revezaram na ocupação dos grandes e pequenos bunkers, diretamente ao longo da costa. Essas fortificações, que em termos militares na terminologia eram chamados de bolsões de resistência, era ocupado cada um por 2 grupos sob a liderança de um sargento alemão. O pessoal era substituído em intervalos regulares e o alojamento para os soldados era organizado em acampamentos florestais, instalações e em residências particulares. A Legião Indiana, incluindo suas atividades, estava sujeita à autoridade do comandante da Wehrmacht no Ocidente. No início, uma tarefa importante foi atribuída à Legião Indiana, na qual foi a expansão da estação militar. Esta tarefa foi agravada por fenômenos concomitantes, como areias movediças, blocos de areia, e isso implicava trabalho duro.
Junto com a expansão e manutenção das posições de defesa, os legionários foram treinados para manusear holofotes, lança-chamas e para fazer manutenção em baterias costeiras. Esses legionários tinham que lidar com armas pesadas, quando elas eram movidas de outras divisões para os locais de bunkers inadequadamente equipados da Legião Indiana. Sendo assim, era feita uma inspeção pelo próprio marechal de campo Erwin Rommel, comandante do grupo de exércitos B, onde os legionários permaneceram por alguns dias. Os prisioneiros de guerra na África também foram utilizados para a expansão da estação militar e para outro trabalho pesado. As informações sobre as atualidades, a transmissão de notícias e a supervisão da propaganda cultural eram realizadas na Legião Indiana pela publicação By Band e através da sua emissora com o mesmo nome. A publicação foi elaborada por especialistas como Ernst Banaf e 3 colegas indianos e era publicado semanalmente em Bordeaux. Constituída exclusivamente para a Legião Indiana, a estação de rádio iniciou suas operações em Le Quesneau durante maio e junho de 1944, mas teve que interromper as transmissões logo depois, devido a uma explosão em 14 de agosto, durante a retirada das tropas no mesmo ano. As transmissões podiam ser ouvidas nos bunkers e bolsões de resistência com a ajuda de equipamentos compatíveis, especialmente músicas populares e programas musicais, elaborados pela emissora em parte com transmissões da BBC, gravadas em Paris e dubladas para esse propósito. Os alemães controlavam os programas e os legionários indianos funcionavam como locutores. O recrutamento para a Legião Indiana também foi realizado entre os prisioneiros de guerra indianos na França. Se presumirmos que a força declarada da Legião Indiana, com 1.187 membros em 1942 na Alemanha para ser correto, tinha também em mente a adição de mais companhias, levando a um total de 3 batalhões em abril de 1943, antes da transferência para a Holanda. O escopo e o significado deste esforço em solo francês tornava-se bastante claro, à medida que a presença de indianos entre as fileiras da Legião Indiana cresceram para 2.593 soldados, em janeiro de 1945. Esses prisioneiros de guerra eram trazidos para companhias individuais do campo de Epinal, onde eles seriam induzidos por seus compatriotas. Por esta razão, eles iriam permanecer no local durante 2 a 3 semanas, onde foram, por vezes, sujeitos à pressão. Antes, esses homens que não estavam recrutados retornariam para Bordeaux como prisioneiros de guerra ao campo de prisioneiros sob vigilância alemã. Esses membros da Legião Indiana, que eram considerados problemáticos, eram trazidos para a Alemanha, junto com outros indianos em Kennisbrook, que eram rotulados como instigadores. Eles juntaram-se a uma companhia especial, estacionada em Naundorf, perto de Otrand, no verão de 1943. Eles foram presos em condições difíceis e tiveram que trabalhar em grupos até ficarem fatigados. Afirma-se que a percentagem de prisioneiros de guerra indianos que decidiram ingressar na Legião Indiana na França era entre 20% a 50%. A retirada dos indianos dos campos de prisioneiros de guerra alemães ajudaram parcialmente na decisão de ingressar na Legião Indiana. Eles também serviram para disciplinar os membros da Legião Indiana quando foram enviados à França. Em um discurso de rádio proferido em 30 de setembro de 1944, durante a retirada, o comandante do regimento Capet elogiou categoricamente a Legião Indiana, que esmagou o cordão aliado no sudoeste da França e, heroicamente, a luta abriu caminho para as novas posições ordenadas. Em uma ordem de marcha perfeita, com todas as armas no lugar e com um número muito pequeno de casualidades, a Fry's Indian chegou ao novo destino. Há também casos de uma avaliação totalmente positiva por parte do lado indiano. No entanto, essas impressões não corresponderam de forma alguma da retirada. Os membros da Legião Indiana apontaram diferenças que pareciam corretas desde o início, que só cresceu à medida que a retirada avançava, e claro, que até os britânicos estavam cientes disso no início de agosto de 1944. Sabe-se que a Legião Indiana também enfrentou a resistência francesa, e isso tornou-se um dos deveres dos indianos.
Não está claro se era esperado que a Freies Indian protegesse a retirada das tropas alemãs ou de batalhões individuais ou de companhias que foram deslocadas quando necessárias para acompanhar as unidades alemãs. O início da retirada da costa atlântica e nos últimos dias de junho de 1944, em 8 de agosto de 1944, a Freies Indian havia sido transferida. Os legionários possuíam cerca de 2.300 homens, assim como todas as outras legiões nacionais estrangeiras do exército alemão. Após essa circunstância, a legião indiana foi transferida para o controle da Waffen-SS, que operava em conjunto com o exército alemão. Sua nova designação Indische Freiwilligen Legion, ou Legião Voluntária da Índia. Apesar da mudança de autoridade da Wehrmacht para a Waffen-SS, a legião indiana continuou a usar as patentes e os uniformes do exército alemão. Sabe-se que, com a retirada das tropas indianas, houve vários combates e até baixas. Sabe-se que conseguiram chegar na Alsácia, onde ficaram em Oberhofen, que é uma comuna na Suíça. Durante o Natal de 1944, a legião indiana estava alojada em casas particulares de civis alemães e depois transferida, em um clima extremamente frio, para a vazia Truppenübungsplatz, em Rheinbeck. Diz-se que uma companhia da Indische Freiwilligen Legion foi transferida para a Itália. Lá lutaram contra os poloneses do 2º Corpo Polonês, os britânicos do 5º Corpo Britânico e os partisães italianos, ou partigiani. O que se sabe é que se renderam aos aliados em abril de 1945. Os outros soldados da Indische Freiwilligen Legion, der Waffen-SS, permaneceram em Rheinbeck até o final de março de 1945. Com a derrota iminente do Terceiro Reich, os indianos buscaram refúgio na Suíça. Pelo que se sabe, era neutra, e empreenderam uma marcha desesperada ao longo das margens do lago Bodensee, na tentativa de entrar na Suíça, através de uma das passagens alpinas. No entanto, não obtiveram sucesso. Eventualmente, a legião indiana foi capturada pelas forças dos Estados Unidos e da França, antes de serem entregues sob a custódia das forças britânicas e indianas. Alega-se que vários soldados indianos foram baleados por tropas francesas. É informado que esses soldados da legião indiana foram transportados de volta para a Índia por mar. Em 1946, devido à confusão entre civis e militares na Índia britânica, os remanescentes da Freies Indian não tiveram seus julgamentos concluídos. A conclusão que chegamos é que esses indianos queriam seu país livre, e por verem um controle britânico na Índia, lutaram em favor dos alemães. Para os alemães, mais um aliado em prol da sua causa. Presume-se que Subhas Chandra Bose, ou Nitaj, que significa líder respeitado, morreu devido a queimaduras em Taiwan causadas por um acidente aéreo. No próximo episódio, falaremos da British Free Corps, os soldados voluntários britânicos. Para quem não se inscreveu, a hora é agora. Um grande abraço e até a próxima.